Olha para esse irmão do lado e diga assim bem alto: tema da mensagem. Agora diga com voz de trovão aí: tema da mensagem: um povo desabilitado. A pior coisa que tem é você ter um carro zerado na garagem e não ter a carteira para dirigir. Só que a gente muitas vezes é teimoso. O que a gente faz? Poxa, é só ali, eu só vou ali pertinho. E nesse ali pertinho, muitas vezes existem brechas, que essas brechas vão marcar uma vida inteira. Eu estava vendo a história do meu irmão mais novo, chamado Gustavo. Ele pegou o carro do meu pai escondido, um Chevette vermelho. Eu lembro a placa até hoje, olha quanto tempo. LJM 2828. Qualquer pessoa na Vila Rosali conhecia o Chevette vermelho do meu pai. E o meu irmão ainda tinha 16 anos, então ele não estava na idade. Nos Estados Unidos é diferente, com 16 anos já pode tirar a carteira de motorista. Só que ele não tinha carteira e pegou o carro escondido. Então está aí duas situações que traria males para ele. Ele foi parado numa blitz, aqui pertinho na rua João Cândido. Foi parado na João Cândido, na rua de cima, onde fica o supermercado Braulio. E foi parado ali e o policial: olha, vou levar o carro, vamos lá, vamos levar, porque você tem 16 anos, o carro não é teu, pelo menos é do teu pai, mas dá para resolver. Chegou um amigo do meu irmão, o nome dele é Marquinhos, e o Marquinhos chegou ali para ajudar. E tem pessoas que chegam na nossa vida, quando é para ajudar, elas pioram a situação, porque ele também estava desabilitado. Ele chegou para o policial e falou assim: bom dia, gente, eu sou militar. E o policial falou assim: pô, tudo bem, senhor, tudo bem? Esse rapaz que o senhor parou aí com o Chevette vermelho é meu amigo, dá para liberar ele? Ele: dá para liberar, mas o senhor pode mostrar as suas credenciais, né? Quando ele foi falar assim, ele: não, eu ainda não sou da polícia não, ainda vou fazer o concurso. Falei: meu Deus. Daqui a pouco foi para a polícia lá onde a 64 é lá em São Mateus. Agora a 64 é 39, não, a 64 era lá em Vila dos Teles, mudou para cá agora, para São Mateus. E eu e meu pai fomos buscar os dois, que estava tipo na recepção esperando o julgamento ali para resolver. O delegado viu tudo aquilo e todo mundo ria, porque um falou que ia passar no concurso ainda para ser tenente da polícia, e o meu irmão desabilitado. O policial: olha só, dessa vez vai passar, libera todo mundo e está na paz. Eu: ufa, graças a Deus. Então um não era habilitado no tenente da polícia, e o outro não era habilitado no carro. Então quando a gente encontra pessoas desabilitadas, elas não são capazes de fazer aquilo que alguém, um líder, um diretor, um patrão, um senhor pediu. Só dá para fazer as coisas quando Deus, aí no campo espiritual, quando Deus libera para fazer. Olha só, faça isso, e você tem que fazer. É o que eu estava contando no domingo na mensagem que eu preguei. Existiam duas situações. Saulo, perseguidor de cristão, ficou cego, vai na rua direita, está na casa de Judas e agora é encontrado por Ananias. Quando Saulo ouve a voz, ele fala assim: Senhor, o que queres que eu faça? Saulo ainda era perseguidor, ímpio, incrédulo e matava crente. Mas naquele encontro com Jesus, ele entendeu que a obra missionária era maior do que a obra dele. Só que agora o Senhor vai se revelar para Ananias. Ananias, tem um cara chamado Saulo, e você vai ter que encontrar ele na rua direita. Sabe o que Ananias fala? Senhor, esse cara tem feito muitos males, matado o seu povo, ele tem prendido pessoas e veio para cá, para Damasco, para prender todo mundo. Aí o Senhor fala assim: vai, porque Saulo, aí você pode falar para você: eu sou vaso escolhido de Deus. Quem pode dar glória a Deus? Você tem capacidades quando você tem Deus. Você é habilitado quando Deus diz sim. Você é desabilitado quando Deus diz não. Nesse reinado de Saul, esse reinado tem alguns enigmas,
porque era um ano para reinar e um ano da sua saída. A Bíblia vai dizer que um ano e no segundo ano. Isso são espaços de tempo, porque para Deus não existe tempo, é eternidade. Um dia para Deus é como 1000 dias, um minuto para Deus como milhares de minutos. E Deus vai dizer que nós vivemos no Cronos, no tempo do nosso relógio, diretamente de Brasília. Mas no tempo de Deus é o Kairos. Então o tempo de Deus não é o nosso tempo. Eu estava ouvindo uma mensagem de um rapaz hoje, pastor Moisés, muito conhecido no Instagram, e ele falava: eu era o pior menino da minha rua, com 10 anos, eu agredi a minha mãe, eu fiz besteira, eu saí de casa, entrei para o tráfico, fumei maconha, vendi cocaína, roubei carro, fui preso 2 vezes, e a pessoal da rua, que a minha mãe era cristã, praticamente uma missionária, as vizinhas encontravam a minha mãe e falavam assim: você não está criando um filho, você está criando um demônio. Só que pastor Moisés, com 16 anos, foi preso. Ele passou por 2 situações, ele era menor, e quando foi maior foi preso de novo. E no tempo que passou, aos 25 anos, ele se converte. Quando ele se converte, aquelas mulheres da rua que falavam que o pastor era um demônio, agora dizem assim: olha, o pastor Moisés acabou de chegar. Quando ele estava no mundo, ele estava desabilitado para as coisas de Deus, ele estava fora do planejamento de Deus. Mas quando nós voltamos ao caminho, quando nós voltamos às origens, quando nós temos a essência do Espírito Santo, a tendência é Deus sempre nos habilitar. Porque quando eu peco, eu me afasto da vontade de Deus e eu fico desabilitado. Mas quando eu entro no manto, quando eu tenho santidade, quando eu amo o meu próximo, quando eu falo a verdade, quando eu sou justo, quando eu sou reto, Deus me habilita para algo muito maior. Eu posso ouvir um glória a Deus? No estudo aprofundado de Saul, vai nos dizer que essa passagem é difícil de interpretar, porque nesse tempo de Saul, nesse tempo de 1 Samuel, alguns cânones, que é a palavra, o Torá, foram perdidos. Então o tempo de Saul, ele não é o tempo que o livro de Atos fala. Nesse discurso do apóstolo Paulo, em Atos, abre para a gente aí, Viviane, Atos capítulo 13, versículo 21, Atos 13, 21 ao 23, e depois pediram um rei. Paulo vai falando isso, o apóstolo Paulo, e Deus lhe deu por 40 anos. Então quer dizer que Paulo vai relatar algo que aconteceu com Saul. A Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. Vamos até o 23. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi. Então ele não reina 40 anos, porque ele entrou antes. Davi entra antes. Ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Quem é habilitado faz a vontade de Deus. Pode dizer glória a Deus, aleluia. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. A Bíblia vai relatar que Paulo está no discurso, falando sobre o povo que pedia algumas coisas, e na sinagoga Paulo vai falar, lembrando ele dos acontecimentos do passado, e falava que o povo viu milagres e grandes ativações no deserto, mas também o povo pediu um rei. Pelo estado natural, pela leitura bíblica, pelo entendimento dessa profundidade dessa palavra, Saul tinha que ficar 40 anos, mas no meio do caminho, a Bíblia vai dizer que Davi foi levantado no lugar de Saul como rei de Israel. Então o tempo de Saul parou, porque ele se tornou desabilitado. O povo pede um rei, aí vai dizer que o homem de Deus, Samuel, vai atrás de um rei, ora pelo rei, unge ele com óleo normal por um vaso. Aí a Bíblia vai dizer que o tempo de Saul acaba, ele está desabilitado. E algo que era grande para Saul se tornou pior, porque demônios assombravam Saul. Quando a gente sai da presença, a gente fica
totalmente aberto para os problemas. Os mesmos problemas existem na nossa vida como sempre. A conta sempre atrasa para pagar, o cartão está sempre no limite, o pneu do carro fura na hora certa, o gás de cozinha acaba no momento certo. Aí eu não vou para a igreja porque eu estou usando muleta, eu não vou para a igreja. Não, irmãos, a dificuldade quem coloca somos nós. Deus quer nos habilitar e a gente está desabilitando Deus. Opa, aleluia, glória a Deus. A gente está freando Deus de fazer mais. E Deus está dizendo, eu quero fazer mais, porque essa doença, esse problema, como sempre Jesus falava antes de curar, é para a minha glória e não dos homens. Talita cumi, ela está dormindo, aleluia. Lázaro dorme. Eu imagino a cena, porque para enterrar Lázaro, tinha que tirar as vísceras, abrir o cara. Por quê? Porque se tivesse coisas dentro dele, apodrecia mais rápido. Então já estava lá 4 dias e cheirava mal. Tiraram o coração, tiraram o pulmão, tiraram o fígado, tiraram o rins, tiraram as tripas, tiraram tudo. E ele estava fechado dentro do caixão lá, dentro da cova. Mas chega Jesus e diz, essa morte aí, não, ele vai ressuscitar como eu vou ressuscitar no último dia. Aí Marta fala, mas eu sei que quando o Senhor vier em glória, o Senhor, o Messias vier, nós vamos ressuscitar depois do túmulo. Não, a ressurreição de Lázaro é para agora, porque Lázaro está habilitado para ressuscitar. E ele dá uma palavra e fala, gente, tira a pedra. Tem algumas pedras na nossa vida que precisam ser retiradas hoje, porque nós somos os piores para poder exigir e fazer coisas. Não, eu não vou fazer porque eu não sou incapaz, eu não vou fazer porque eu não estudei, eu não vou fazer porque eu não consigo. Opa, tira todos esses preconceitos de você e deixa Deus trabalhar na tua vida. Temos que tirar esses preconceitos. E Jesus fala, Lázaro, a palavra até é uma palavra utópica, saia para fora. Quando Jesus dá uma ordem, a ordem não é para amanhã, é para hoje. Quando Lázaro levanta, mesmo enfaixado, as faixas estavam nele. Imagina Lázaro chegando todo enfaixado e chegando ali, mas por dentro foi todo restaurado. Porque por fora apareciam as faixas, mas por dentro ele estava restaurado. O que Deus quer da gente hoje é que nós sejamos habilitados de dentro para fora, porque não adianta ter uma capa se a nossa vida vive toda errada por dentro. O Senhor quer nos habilitar de dentro para fora. Deu testemunho e era filho de Jessé, Davi, sabendo que era varão conforme o coração de Deus e que ele executava todas as vontades de seu pai. Deus tira Saul e coloca Davi. Deus nunca vai chamar uma pessoa desabilitada, Ele sempre vai chamar alguém que não pode fazer por causa das suas forças, daquilo que você escolheu. Mas como é que eu vou virar pescador de homens se eu sou pescador de peixe? Me siga. Como é que eu vou levantar uma casa? Como é que eu vou comprar um carro melhor? Como é que eu vou comprar uma casa? Já bastou de viver de aluguel. Você vai ter que decidir hoje. Ou você é habilitado por Deus, ou você vai viver sempre atrás do mundo, em todo mundo. Eu estava ouvindo uma mensagem hoje e falou sobre aquele homem do tanque de Betesda. Ele fala que toda vez que ele chegava perto do tanque, alguém ia primeiro. Que coisa linda. Ele estava coxo, numa cama, mas quando as águas agitavam, eu imagino ele no chão, igual quando a gente entra para o exército, tem que andar no meio daquelas águas, aquela lama, né? Eu imagino aquele homem do tanque de Betesda, ele ia se arrastando, porque uma hora ele iria conseguir. Aí eu perguntei, Jesus, por que o Senhor não curou os outros restantes? Porque o único habilitado naquela fila era o homem do tanque de Betesda. Sabe o que é bom de Jesus? É que Ele olha para a gente, para as nossas imperfeições e fala assim, eu quero te usar, eu quero fazer você diferente de ontem, eu quero fazer uma nova história sobre a sua vida. Eu profetizo hoje que o Senhor vai fazer uma nova história sobre você. Haverá um amanhã, um recomeço. Haverá dias maravilhosos. Deus derramará o seu Espírito sobre nós, sobre toda a carne, e nós falaremos em novas línguas, viveremos o novo de Deus, viveremos algo que vai ser muito maior, seremos ativados para a glória de Deus, em nome de Jesus. A igreja diz
Diga para quem está do teu lado o tema da mensagem: um povo desabilitado. Andar perto com gente que só traz notícia ruim não dá. Mas eu acho que não dá. Eu acho que não vai conseguir. Davi era da descendência profética. E Jesus entra na descendência de Davi. Quando eu ouço aquele homem da Porta Formosa falar: Jesus, filho de Saul. Não é. Jesus, filho de Davi. Você sabia que o que você está plantando hoje vai nascer amanhã? Os seus filhos serão proféticos, abençoados. Porque eu tenho uma mensagem para domingo agora, e já está aqui preparada. Olha o tema da mensagem para domingo: ativando a próxima geração. Tem uma geração que está paralisada, ainda está na pandemia. Fechados, trancados, o mundo oferecendo coisas, e a nossa guerra não é mais uma guerra visual, é uma guerra cibernética. É uma guerra que está além da nossa visão. É uma guerra dentro do quarto. Davi foi escolhido para entrar no lugar de Saul, mas Saul ainda era rei. Irmãos, ouçam uma coisa nessa noite: o cara pode estar sentado no trono, pode governar e pode mandar. Quando o Senhor quer, Ele tira. Quando o Senhor quer, Ele levanta outro, ativado, habilitado para a glória de Deus. Nos estudos mais aprofundados, vemos um tempo de permanência do reino de Saul, que foi entre 12 e 15 anos de turbulência, sendo o primeiro rei de Israel. Saul era 4 coisas: desabilitado, desungido, aleluia, desautorizado e desobediente. Vou repetir: Davi era, primeiro, desabilitado, não estava mais no trono. Deus já tinha tirado ele há muito tempo. Ele era desungido, porque agora a unção não estava mais sobre Saul. Ele estava desautorizado, desrespeitou um homem de Deus chamado Samuel. Foi lá para destruir uma terra e trouxe boi, cavalinho bonitinho, trouxe algumas coisas de lá, e Samuel falou assim: por que você trouxe isso, se no teu reinado tem muito mais coisas? O problema da gente é que a gente olha a grama do vizinho e acha que é melhor do que a nossa. Eu estou passando luta, eu estou passando prova, mas é no mesmo lugar em que eu serei abençoado. Abraão vai. Em Gênesis 26 vai dizer que Isaac fica numa terra. Irmãos, é ou não é assim? Isaac está numa terra boa, e tinha poços que davam águas, e nos poços de Isaac, sempre na madrugada jogavam pedras. É ou não é assim na nossa vida? O que tem de gente para ver a nossa derrota, irmãos? Chama uma pessoa para dizer que você passou na faculdade e bota uma foto para as pessoas curtirem. 3 pessoas, 5, 10. Agora coloca uma foto que você morreu e bota lá a fotinha. Você não vai conseguir fazer isso, outros vão fazer para você. Em luto, morreu o pastor Marcelo Avelar. Meu Deus, mas era um homem de Deus, um cara que pregava. Olha, eu fui na casa dele, eu o conheci. Mais de 1000 visualizações. Ele era desabilitado, desungido, se pudermos falar assim, desautorizado e desobediente. Em 1 Samuel 16, 14, sobe um pouquinho aí, 1 Samuel 16, 14 e 15, só 2 versículos, olha o que diz aí. E uma certa mulher chamada Lídia, isso aí não. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava-o um espírito mau, da parte de quem? Não foi o diabo não, tá, irmãos? O espírito mau, quem habilitou para estar em Saul, foi Deus. Presta atenção, versículo 15. Então, olha que coisa incrível. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus atormenta. Quando a gente peca, quando a gente erra, quando vive uma vida de iniquidade, até cachorro sabe. Não tem aquelas pessoas que falam assim: meu cachorro aqui não morde ninguém não, ele só tem algumas visões.
Quando alguém chega na casa e o cachorro começa a latir, a mulher já fala assim: ih, rapaz, essa pessoa tem alguma áurea ruim. O cachorro já percebe. Eu falei: rapaz, o cachorro já está latindo diferente, está querendo te atacar. O cachorro não morde ninguém. Mas é verdade, irmãos. Não estou dizendo que seja isso verdade, mas quem anda em pecado, o corpo muda, a cara muda, o palavreado muda, os gestos mudam. É 30 palavras e 50 palavrões dentro delas. Havia um espírito mau que assombrava o ex-rei de Israel, mas ainda era rei. Na visão natural, ele até podia estar rei, mas o que assolava o seu reinado foi visto pelos seus criados. Gente que não estava nem na ligação percebeu. É ou não é assim, irmãos? Tem gente que percebe, tem gente que sabe. Não, esse cara mudou. Aí quando o cara peca, quando o cara fala alguma besteira no trabalho, quando fala um palavrão, aquele que é o mais macumbeiro, o mais ímpio da empresa fala o quê? Ué, mas não é crente? Os criados perceberam e sabiam, sem ninguém falar. Quem atormenta a Saul foi Deus que enviou. Então tem certos tipos de tormentos na nossa vida que foi Deus que colocou para apertar a gente. Mas em nenhum tempo, lendo na palavra, eu não vi Saul pedindo perdão. Ele só falou que ele era um cara bonzinho, que ele era um cara que queria que retirasse esse demônio dele. Aí a Bíblia vai dizer que quem é que ele chama para orar por ele e para tocar os instrumentos? Davi, o homem habilitado. Não fique triste quando Deus te colocar numa posição em que você é cobrado, que você é exigido, que as pessoas te olham torto, porque quanto mais alto você tiver, mais as pessoas vão te ver.